Em nome do Senhor Jesus, o povoado Rabeca aqui, e os irmãos que estão no meio, levante as mãos para os céus, em nome do Senhor Jesus. Diz comigo: Rabeca é do Senhor Jesus, e toda ação do mal, toda a fúria das trevas, todo o poder maligno, toda a ação do inferno, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, sejam destruídas agora. Toda a fortaleza do mal, toda a ação do inferno, todo espírito de morte, espírito de vício, espírito de idolatria, pela autoridade do nome de Jesus, seja agora repreendido pela autoridade do nome de Jesus. Em um ato profético, nós profetizamos salvação de vidas. Amém. Neste lugar. Amém. Em nome Amém. De Jesus, que as fortalezas do inferno, em nome de Jesus, sejam destruídas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, dando glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos na segunda edição deste trabalho evangelístico Rabeca para Cristo. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em nome de Jesus. O tema desta cruzada evangelística é salvos pela graça. Tema muito bom, muito propício para esta cruzada evangelística. Está em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Assim está escrito o texto sagrado: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou reler o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero também fazer a menção ou a leitura de alguns versículos que estão em Romanos capítulo 3, versículo de número 23 ao versículo de número 25. Assim está escrito, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Meus amados irmãos, amigos que nos ouvem na noite singular deste dia, o tema proposto para esta cruzada ou para este evento: salvos pela graça. Eu quero colocar um subtema nesta noite. Diz comigo: uma dívida impagável.
por nós, mas paga por Cristo. Vou repetir: uma dívida impagável por nós, mas paga por Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, para nós entendermos por que o ser humano precisa da salvação, por que o ser humano precisa de Deus, é necessário nós conhecermos o porquê o homem precisa ser salvo, a mulher precisa ser salva, a humanidade precisa ser salva. Por que ela precisa ser salva? Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, que é o livro de Deus, a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para o homem, quando você começa a ler a Bíblia, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do cânon sagrado, o primeiro livro do Pentateuco, quando você lê o primeiro capítulo e o segundo capítulo, você vai ver a ação divina, o poder de Deus, a majestade de Deus, a magnitude de Deus em criar todas as coisas. Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou os céus, Deus criou o mar, Deus criou os rios, Deus criou a terra, Deus criou as florestas, Deus criou os animais e Deus criou também o ser humano. E quando Deus criou o homem no sexto dia da criação, a Bíblia Sagrada nos diz: e viu Deus tudo que tinha feito, e diz a palavra, e era muito bom. Vou repetir: Deus criou tudo, Deus criou as estrelas, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o universo. Até hoje a ciência não diz quantas estrelas tem no universo, é incalculável, mas só para você entender a magnitude do Deus que você serve, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus chama todas as estrelas do universo pelo nome, sem faltar uma sequer. O que é isso, pastor? Isso fala da grandeza de Deus, isto fala do poder de Deus em criar todas as coisas. E quando Deus criou tudo, e para completar a criação, Deus fez o homem. Deus não fez o homem de qualquer forma, Deus não fez o homem de qualquer maneira. A ciência diz que o homem é fruto de um processo evolutivo, vem de um primata, de um macaco, mas eu não creio nisso. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, aleluia, no capítulo de número 1, versículo de número 26 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso? O ser humano não é fruto de um processo cansativo de evolução. Você é obra-prima das mãos de Deus. Quem pode levantar a mão para o céu nesta noite e começar a adorar o Criador que fez você? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem perfeito e bom. Oh, glória. A Bíblia diz que Deus fez o homem missionário Josivaldo. A Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, não está se referindo ao corpo físico, uma imagem física. Não, isto fala da moral que Deus deu ao homem. O homem é o único ser criado por Deus nesta terra que pensa
pensa, que raciocina, que pode, que tem personalidade e caráter moral. Isso é a imagem de Deus. Oh, glória a Deus. E Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem santo, Deus fez o homem inocente. Olhe para cá. Quando nós falamos da inocência que Deus fez o homem, nós estamos nos referindo que na mente do homem não existia culpa. Nada acusava a mente do homem, nada acusava a mente de Adão. Por quê? Porque ele foi criado perfeito, santo e inocente. Deus criou o homem para adorá-lo. Deus criou o homem para que o homem viesse adorar a Deus, glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. E algo interessante que eu quero verbalizar nesta noite, e que fique guardado na tábua do teu coração. Deus criou o homem perfeito, santo, inocente e de livre arbítrio. O que é isso, pastor? O homem é capaz de decidir o que quer. Quando você lê, quando a Bíblia diz que Deus diz para o homem: você não pode comer da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Isso fala que o homem tinha poder de decidir obedecer a Deus ou de desobedecer a voz de Deus. O homem não sabia o conhecimento do bem e do mal. O homem sabia o que era certo e o que era errado. E o que era certo, pastor? Obedecer a Deus e não comer do fruto. E o que era errado, pastor? Desobedecer a Deus e comer do fruto. Observe bem, quando Deus colocou o homem no Éden, tinha duas árvores especiais ali. A árvore da vida. O que significa a árvore da vida? Deus criou o ser humano com a possibilidade de viver eternamente, porque estava no jardim a árvore da vida. Deus não disse para o homem comer da árvore, Deus disse para o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, dotado de livre-arbítrio, Deus fez um teste com ele, pastor Henrique. O homem era santo, perfeito, mas Deus fez um teste. Qual era o objetivo do teste, pastor? Que o homem viesse de forma voluntária, de forma amorosa, consciente, servir a Deus sem nenhuma pressão, servir a Deus sem forçar. Porque se Deus não criasse o homem sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas uma mera máquina, sem vontade própria. Mas Deus fez o homem com vontade própria, aleluia. E Deus, quando disse para Adão: não coma, porque se você comer você vai morrer, Deus estava fazendo um teste de caráter. Deus estava provando Adão. Ele era santo, perfeito e inocente, mas Deus queria provar o caráter. Mas infelizmente Adão pecou contra Deus. Escute aqui. Adão resolveu voluntariamente, conscientemente desobedecer a voz de Deus. E quando o homem come da árvore, come do fruto, ele peca contra Deus. Escute. Você lembra que eu disse que Deus olhou para a sua criação e disse: e viu Deus que era muito bom. E você pergunta: pastor, que criação foi essa que Deus viu que era boa? Tem tanta morte, tem tanta violência, tem tanta catástrofe por aí. Por que que Deus viu que era bom? Porque tudo que existe de mal hoje é consequência direta de uma ação voluntária contra a vontade perfeita do Todo-Poderoso. Quando o homem pecou
contra Deus, quando o homem desobedeceu à voz de Deus, o pecado atingiu o homem. E hoje, tudo de mal, tudo de ruim, todas as consequências daí, morte, enfermidades, doenças, tudo é consequência do pecado. O homem caiu da graça de Deus. O pecado, diz comigo, o pecado é uma ação voluntária contra a vontade de Deus. Quando Deus disse não coma, o homem voluntariamente resolveu ultrapassar os limites pré-estabelecidos pelo Altíssimo. E isso gerou consequências terríveis. A desobediência de Adão criou uma dívida impagável. Criou uma dívida impagável. Diz comigo, Deus é santo. Mais forte, Deus é santo. E a santidade de Deus, ela reage contra o pecado. E essa reação se chama a ira de Deus. Deus, Ele é justo. Deus é justiça. A Bíblia diz no Salmo de número 89, diz o texto, que o juízo e a justiça é a base do trono de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E a santidade de Deus reage à pecabilidade humana. Quando o homem pecou, quando a humanidade criou uma dívida, Adão, quando estava no Éden, representava toda a humanidade. Quando ele peca contra Deus, toda a humanidade pecou. Por quê, pastor? Porque o pecado de Adão, a tendência pecaminosa, passou para todos os seus descendentes. Isso se chama pecado original. O que é isso, pastor? Quando a criança nasce, apesar de não ter o pecado praticado, dentro dela já tem uma natureza que mais tarde vai se revelar. E esta natureza, ela se inclina para o mal, se inclina para o erro, se inclina para o pecado. Por isso que o homem precisa da reconciliação com Deus. Porque o pecado, escute bem, o pecado não é apenas um ato. Pecado também é um estado. O que é isso, pastor? Quando o homem peca contra Deus, é pecado. E o afastamento é um estado e é pecado. Por isso que o versículo de número 23 que lemos, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Sabe o que é isso? Toda a humanidade, todo ser humano se afastou de Deus. E aquilo que era santo, Adão que era santo, Adão que tinha uma consciência tranquila, agora ganhou uma consciência culpada. Adão que era santo, tornou-se agora depravado. O pecado faz do homem depravado. Porque o pecado afasta a humanidade da presença gloriosa de Deus. E esse afastamento é contínuo. Não é apenas um afastamento daqui para ali e acabou. Esse afastamento é contínuo, todo dia, toda hora. O pecado vai jogando o homem para longe de Deus. O pecado vai jogando a humanidade para longe de Deus. O pecado vai jogando o homem e a mulher para longe da presença gloriosa de Deus. Por isso que o homem precisa da salvação.
Eu disse aqui que Deus é santo e a santidade de Deus, ela reage contra a pecabilidade do homem. E esta reação, ela traz a ira de Deus. Escute, pecado agride a santidade de Deus. O pecado agride a honra de Deus. Por isso que a santidade de Deus reage. E esta reação se chama ira. Era para você estar morto. Era para a ira de Deus ter fulminado você. Era para a ira de Deus ter me fulminado. Mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa, é o motivo de nós não sermos consumidos pela sua ira. Escute, povoado Rabeca, nesta noite. O pecado também alcançou você. O pecado também atingiu você. E o pecado também tornou você depravado. Agora, o homem que tinha sido criado à imagem de Deus, o pecado danificou essa imagem. O pecado não tirou a imagem de Deus. O pecado não tirou a imagem de Deus, como diz os calvinistas. O pecado danificou a imagem de Deus que está no homem. Diz comigo: Deus é amor, mas o amor de Deus não anula a sua justiça. Sabe por que você não morreu? Sabe por que você ainda não foi fulminado pela ira de Deus? Sabe por que tanto pecado, tanta idolatria, tanta soberba, tanta prostituição, e Deus ainda não fulminou você? É por causa da paciência de Deus. Às vezes tem uma ação rápida. A ira de Deus, ela é governada. Escute, a ira de Deus, ela é governada por Ele. Se a ira de Deus não fosse governada por Deus, nós estaríamos mortos. Mas Deus, a Bíblia diz que é tardio em irar-se, esperando que os povos se reconciliem, esperando a humanidade voltar. Oh, como Deus é bom! Oh, como Deus é amoroso! A ira de Deus é governada por Ele. É diferente de uma ação quando você pega a sua mão e coloca no fogo, automaticamente a reação vem, porque vai queimar você, e você tira logo a mão do fogo. Mas a ira de Deus, apesar de ser fogo, ela é governada. A pessoa vai pecando, e se distanciando de Deus, ferindo a santidade de Deus, ferindo a honra de Deus, e pensa que nunca vai prestar conta. Escute bem, Deus vai soltando a corda, Deus vai dando corda, Deus vai dando corda, mas Deus não solta a ponta dela. Um dia toda a humanidade irá prestar conta com Deus. Por quê, pastor? Porque o amor de Deus não anulou a sua soberania, a sua justiça. Mas Deus nos ama. Oh, coisa boa. Oh, Deus é tão bom que Ele providencia a solução.
Oh glória, não é que Deus foi pego de surpresa não, irmão. Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que Adão ia pecar, sabia. Mas a Bíblia diz que o cordeiro foi morto desde a eternidade. Já estava na mente de Deus o sacrifício que Jesus Cristo ia pagar pela humanidade caída e depravada pelo pecado. Olhe para cá. O pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte, as consequências, tudo veio por causa do pecado. E no Antigo Testamento, Deus deu uma solução para que a ira dele fosse aplacada, pastor. Deus, ele deu uma solução. Qual era a solução, pastor? A expiação. Verdade, glória a Deus. A expiação. O que é isso, pastor? Vou dizer aqui. No período da lei mosaica no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele pegava 2 animais, 2 bodes, 2 ovelhas, 2 animais, e levava para dentro do tabernáculo. Um deles era escolhido como o bode expiatório, ou bode da expiação, e o outro era escolhido como bode emissário. O que é isso, pastor? O bode que foi escolhido para a expiação, o sacerdote degolava o animal, pegava o sangue daquele animal e levava, entrava dentro do tabernáculo, passava pelo primeiro santuário, passava pelo segundo. Quando chegava no segundo, ele pegava o sangue daquele animal e aspergia sobre o propiciatório. Verdade, glória a Deus. E o que acontecia, pastor? A ira de Deus que estava para ser derramada e matar todo mundo, o sangue do animal cobria o pecado do povo. O que é isso? O sangue daquele animal, inocente, sem nenhuma culpa, cobria o pecado da multidão. Não é que o pecado Deus não olhava mais, o pecado tornava invisível, não é isso. Mas a capa era tão linda, a capa era tão bela, que o pecado perdia o poder de atrair a ira de Deus. Isso aconteceu no período do Antigo Testamento. Mas aqueles sacrifícios, apesar de serem bons, eles não eram perfeitos. Não eram perfeitos. Porque todo dia matava o animal, todo dia fazia expiação. Aquilo ali mostrava a imperfeição. Por isso que no capítulo 10, versículo de número 4 da carta aos Hebreus, diz a Bíblia Sagrada que é impossível sangue de touro, sangue de animais, perdoar pecado ou tirar os pecados. É apenas cobria os pecados. E a ira de Deus não fulminava o homem. Observe como Deus é tão maravilhoso, irmão. O homem no pecado, o homem nas práticas do pecado, mas através da expiação. A palavra expiação significa cobrir, ou seja, a iniquidade da nação era coberta por causa de um sacrifício de um animal. Mas não era perfeito aqueles sacrifícios. Aquele sacrifício apontava para um sacrifício vindouro, perfeito, santo, que era feito apenas uma vez. Glória a Deus. Olhe para cá. Quando Jesus nasceu, quando foi ser batizado por João, quando João Batista nas margens do Jordão olha para Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele diz para a multidão: ali está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh glória, você vai levantar a mão e dar glória, porque o sangue de Jesus, ele não cobre o pecado, o
salvo porque o homem se depravou. Verdade. O homem pecou, o homem se distanciou de Deus. O homem, todos os dias, tomando atitude que agride a santidade e a honra do Todo-Poderoso. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Deus olha a criatura caída no pecado, mas Deus providencia a solução, Deus providencia a reconciliação, Deus providencia o escape. Alguém deveria pagar o débito contraído pela humanidade através de Adão. Olhe para cá. Deus poderia muito bem dizer assim: olha, todos estão perdoados, já acabou. Mas isso ia ferir a justiça de Deus. Deus poderia dizer ao homem: pronto, todos estão perdoados. Mas isso ia ferir a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela insiste do preço ser pago. Ela força o preço ser pago. E a humanidade não tem condição de pagar esse preço. O preço foi tão alto que a humanidade caída, a humanidade depravada, a humanidade do pecado não tinha condições de pagar a dívida que foi contraída. Por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. Isso aqui não está se referindo a uma dívida que você compra e vai pagar, não. Isso aqui significa pecados. Pecado é dívida contraída com Deus. Mas Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, oh glória a Deus, no versículo de número 24 que lemos, a Bíblia diz: sendo justificados. Olhe para cá, povoado Rabeca, ouça a minha voz nesta noite. Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que olhou para você no pecado, olhou para mim no pecado, mesmo no estado que nós estávamos, Deus nos amou. Aleluia. E a Bíblia diz isso, Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus nos amou primeiro, ainda no estado de depravação, de pecados. Deus nos amou. Aleluia. E providenciou a solução. A palavra justificados aqui, quem está me ouvindo? A palavra justificar é o mesmo que tornar inocente o culpado. Sem culpa, glória. Sabe o que é isso? Olhe para cá. Você pecou, eu pequei, nós pecamos. E agora nós estamos assentados na cadeira do réu para ser julgado e condenado pela ira de Deus. Verdade, glória a Deus. Mas Deus providencia o escape. E aqueles que aceitam Jesus como Salvador, aceitam Jesus como Senhor, são justificados. Pode observar a expressão: sendo justificados pela sua graça. A fonte da justificação se chama a graça de Deus. Aleluia. Olhem para cá, sabe o que é isso? A graça de Deus foi um favor que Deus fez para conosco. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma frase desse jeito: fulano, não faça isso para o Beltrano, porque ele não merece o que tu está fazendo por ele. Quem nunca ouviu isso, irmão? Quem nunca ouviu palavra desse tipo? Não faz isso para ele, porque ele não merece. Ah, se Deus olhasse para nós como nós olhamos para o nosso semelhante, mas Deus não olhou para nós assim. Deus olhou para nós e viu o nosso estado de pecado. Mesmo assim
assim ele fez um favor. E qual foi o favor, pastor? Trazer a reconciliação, o perdão, a salvação, a justificação, a reconciliação com Deus, a paz com Deus. Por isso que no capítulo de número 2, versículo de número 8 da carta que Paulo escreve aos irmãos que residiam na cidade de Éfeso: pela graça sois salvos. Olhe para cá. A primeira palavra aqui, para todo hermeneuta, exegeta, você que ama a Bíblia, ama as Escrituras, porque pela graça sois salvos. Ou seja, a primeira ação não vem de você, a primeira atitude não veio do homem, porque o homem estava em pecado e depravado. Pura verdade, glória a Deus. Quer um texto bíblico para isso? Quando Adão pecou, quando Eva pecou, quando eles pecaram, abriram seus olhos e eles observaram que estava nu. Quando a voz de Deus bradou no Éden, eles se esconderam de Deus, porque estava com a consciência de culpa. Sabe o que eles fizeram? Olha aqui, olha o jeitinho brasileiro que eles fizeram. Pegaram folhas de figueira e taparam a sua nudez. Sabe o que Deus disse? A salvação não vem de vocês. Vocês estão no pecado e a salvação não vem de vocês. Sabe o que Deus fez? Pegou o animal, matou o animal, tirou a pele e vestiu o homem. Sabe o que é isso? Deus estava dizendo: a salvação não vem do homem, a salvação vem de mim. Eita, Jesus grande. Quantas pessoas aí, só porque é uma pessoa boa, glória a Deus por isso. Quantas pessoas são boas, têm um coração bom, trabalham para o reino, é uma pessoa amiga. Aí pode até dizer: ah, fulano de tal vai para o céu. Não, não é assim. É necessário o arrependimento, é necessário a mudança de vida, é necessário abraçar a fé, porque a graça de Deus é mediante a fé. E essa fé aqui não é uma fé parada, é uma fé ativa. Porque quando as pessoas dizem: eu tenho fé, já aceitei Jesus desde quando eu nasci, eu já tenho Jesus no meu coração, pastor, desde quando eu nasci eu acredito nele. Isso é uma fé fraca, porque a fé que gera milagres, ela abandona o pecado, ela abandona o erro, ela abandona a prática do pecado para agradar o Deus Todo-Poderoso. A graça de Deus se revelou, a bondade de Deus se revelou, o preço foi pago. No capítulo de número 19, versículo de número 30 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus bradou na cruz e diz: está consumado. O que é isso, pastor? Está pago. Olhe para cá. Jesus disse para Deus: Pai, o débito que eles contraíram, o débito que eles tiveram, eu paguei agora. Eu paguei. O débito foi pago. O débito foi pago. Jesus na cruz pagou um alto preço por você, meu amigo. Agora você só pode, de fato, exercer e ter a salvação, porque o preço foi pago, e você só pode adquirir o perdão através da fé. Aleluia. Sabe o que é isso? Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você: eu estou aqui com a salvação na mão, o presente está aqui, porque a Bíblia diz que a salvação é dom de Deus. Dom significa dádiva.
viva presente. Deus está dizendo para Rabeca: o presente hoje está aqui, o presente está aqui. Agora basta ter fé para receber. Basta ter fé para receber. A salvação está disponível para todos, a graça está disponível para todos, mas é necessário ter fé para receber a graça de Deus. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Opa, Senhor. Aleluia. Glória. Escute, pastor Henrique, pastor Medeiros, Kleber, Eudilson, a graça ela chama todo mundo. Aleluia. A graça chama o drogado, a graça de Deus chama o prostituto, a graça de Deus chama o idólatra, a graça de Deus chama o macumbeiro, o feiticeiro, o drogado, a graça de Deus chama todo mundo. Mas depois que chama, ela ensina. O que ela ensina? Tito capítulo 2 versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando a renunciar às práticas pecaminosas deste mundo. Sabe o que é isso? É impossível você ter um encontro com Deus e continuar o mesmo. É impossível você ter uma experiência com Cristo, com a graça, e permanecer no mesmo estado de pecado que outrora vivia. Essa palavra aí dizendo: eu tenho Jesus, pastor, eu tenho Jesus, eu não vou trocar de religião. Roma não vai tirar você do inferno não, companheiro. Quem vai tirar e livrar você e a mim é Jesus. Se você abraçar a fé hoje, Jesus irá nos livrar da condenação eterna. Eita Deus, fala, Senhor. Vocês lembram que eu disse que a santidade de Deus, ela reage contra o pecado. E esta reação se chama ira. Só que quem aceita Jesus como Salvador, quem recebe a graça pela fé, ele recebe a justificação. Ou seja, Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para você que já aceitou Jesus como Salvador, e não vai ver nenhuma culpa, oh glória, não vai ver nenhum débito. Alguém que outrora estava sentado na cadeira do réu, preste para Deus não receber o veredito, Deus vai olhar agora e ver inocentado por Jesus Cristo. E para concluir, a Bíblia diz que através da justificação nós seremos salvos da ira. E o versículo seguinte diz que pela redenção que há em Cristo Jesus. Olhem para cá, o homem não ficou apenas no pecado. O homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou escravo, servo do pecado. O pecado assumiu uma posição de tirano na vida do homem. O pecado começou a reinar na vida do homem. O homem fazia não mais o que queria, mas o que o pecado queria. Mas a redenção que há em Cristo, sabe o que é isso? Que quando você entrega a vida para Jesus, o pecado que outrora dominava você, ele perde a função, ele sai do trono da vida do homem, e quem vai sentar no trono da vida do homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Redenção é o preço pago pela compra de um escravo. E eu e você éramos escravos, escravos do pecado, escravos do diabo, filhos de Belial e depravados.
Mas a mão de Deus está estendida sobre Rabeca, oferecendo nesta noite o perdão, oferecendo nesta noite a reconciliação, oferecendo nesta noite a dádiva, que é a salvação da alma. Oh, povoado Rabeca, ouve a mensagem de Deus nesta noite. Você pode ser uma pessoa boa, glória a Deus por isso. Você pode ser uma pessoa religiosa, glória a Deus por isso. Mas ainda te falta uma coisa. Ainda falta você tomar a decisão de entregar a vida a Jesus, servir a Deus de verdade, porque quando você recebe a graça pela fé, a graça de Deus vai te ensinar a abandonar o pecado. Quem outrora mentia, não mente mais. Quem outrora se prostituía, não se prostitui mais, porque a graça de Deus, ela ensina o homem a renunciar às paixões mundanas. Aleluia. Nesta noite, você que ouviu a mensagem de Deus, o pecado atingiu você também. O pecado atingiu você também. E somente uma decisão de entregar a vida a Jesus, nós poderemos ser salvos da ira de Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, ouça bem, a Bíblia diz que ai daqueles que caem nas mãos de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Glória, glória. Deus é amor. E se você está vivo hoje, porque é prova do amor de Deus. Mas não esqueça que o amor de Deus não anula a sua justiça. Aleluia. Por isso, meu amado amigo, é tempo de você tomar a decisão. Jesus pagou o preço por você. Jesus pagou um preço por ti. E Deus está aqui nesta noite dizendo, oferecendo a salvação. E você só pode receber pela fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que este dom não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Jesus? Eu convido você agora. A graça de Deus está aqui agora. A mão de Deus está estendida agora sobre você. Escute bem. Deus, Ele dá linha. Deus, Ele dá corda. Deus vai dando corda para o homem. Deus vai dando corda para a humanidade. Deus vai dando corda, mas Ele não solta a ponta dela. No momento certo, toda a humanidade irá prestar conta com Deus. Tem alguém nesta noite para Cristo? Eu convido você. Se não tiver, Deus abençoe você. E que você não demore em tomar a tua decisão, porque o preço já foi pago. Agora, para você assumir, é necessário entregar a vida a Jesus. É igual no período eletivo das eleições. Quem ganhar agora, ganhou. Só que já é prefeito, já é vereador? Não. Só vai assumir depois, em 1º de janeiro. A dívida foi paga, e você só pode assumir o perdão depois que você entregar a vida a Jesus. Os teus pecados serão perdoados. Oh, glória a Deus. Deus abençoe. Deus guarde este povoado. Deus abençoe o seu povo neste lugar. Amém. Glória a Jesus. Mais uma vez o Senhor bradou através da sua palavra de conscientização. Aleluia. E nós convidamos ainda, aleluia, uma pessoa para Jesus nessa noite, que compreendeu a palavra, que carece da salvação, que carece do perdão, aleluia, carece do favor de Deus na sua vida. Venha para Cristo nesta noite, em nome de Jesus.
em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir ainda um louvor e vamos escolher oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus.